Começa agora o Rádio MP Entrevista com o assessor jurídico do Procon de Minas Gerais, Ricardo Amorim. O tema da entrevista é a segurança dos nossos telefones celulares, que são alvo número 1 para os golpes digitais. O Procon lançou um guia rápido com dicas para os consumidores não serem vítimas dos golpistas digitais. Olá, Ricardo, seja bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. O que é esse guia prático, que o Procon de Minas Gerais disponibilizou para a população de uma maneira geral? O Procon MG, depois de receber muitas vezes todo o Estado narração ou reclamações de golpes contra o consumidor, golpes diversos, como golpe em conta bancária, golpe em rede social, golpe do Pix, o que nós percebemos que vários desses golpes, ou a grande maioria deles, eram praticados contra o consumidor por meio de acesso a seus dados que estavam em aparelhos celulares. Há uma ideia de muitos que acham que aquele hacker, aquele criminoso, ele vai fazer uma operação assim grandiosa para invadir o seu celular, alguma coisa nesse sentido, parecendo até uma situação de filme, mas não é bem assim. Esses criminosos, eles aproveitam mesmo, um procedimento que o consumidor deixa de tomar, ou até um comportamento negligente. O que eu quero dizer? Muito dos golpes que nós vemos contra o consumidor tem a porta de entrada do celular e eles acabam acontecendo porque o consumidor facilita isso. Muitos consumidores agem de uma maneira ou se comportam de uma maneira negligente em relação ao smartphone, ao seu celular, que é um aparelho hoje vital e essencial para qualquer pessoa. Qual que é a forma de negligência mais clara que o consumidor tem? Então, a pessoa tem lá no seu celular dados da sua vida inteira, dados bancários, localização, fotos, contatos, às vezes até o seu emprego passa por ali. Informações de saúde, acesso a sites governamentais, está tudo ali. Esse consumidor, ele tem que entender que isso ali é um produto para ele extremamente valioso. Ele não pode deixar de ter todos os cuidados com esse produto. Eu costumo, às vezes, fazer assim, uma pequena analogia com um carro. Você não vai comprar um carro super valioso, o carro mais desejado do mundo, quem sabe, e deixar ele no centro da cidade de portas abertas, vidros abertos, sem alarme, sem seguro e com a chave na ignição. E tem celular de certas pessoas que é dessa maneira. Por exemplo, ela tem lá uma senha simples. Ela não tem aquele fator de segurança que é a senha em 2 estágios. Aquela senha que você põe a senha, ele pode te mandar um e-mail ou um SMS, para confirmar aquela sua senha. E isso vale para o celular, questões bancárias, para redes sociais. Porque ele identificar uma possibilidade de colocar uma senha em 2 fatores, ele deve optar por isso. Ele vai dificultar. Talvez ele não vai impossibilitar a pessoa de acessar mesmo o seu celular, mas ela vai dificultar e são recursos que estão no celular. Então ela pode ali fazer a ligação ou fazer a ativação daqueles recursos. Então eu trouxe aqui algumas dicas que eu acho assim extremamente simples e, ao mesmo tempo, extremamente válidas para proteger o celular. Criar uma senha forte, 1, 2, 3, 4, às vezes dia da semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomes da própria pessoa. Por incrível que pareça, essas senhas existem e elas são, sim, verificadas por estelionatário e muitos acabam entrando. Criar senha forte. A senha forte, ela conjuga letras, números, letras maiúsculas, minúsculas e até símbolos, alguns caracteres. Se ele tiver a possibilidade de pôr no aparelho dele a biometria ou reconhecimento facial, também é muito bom, porque ele vai ter aí um recurso que vai dificultar qualquer outra pessoa ter acesso ao seu celular. Ele pode também configurar o bloqueio mais rápido, Já viu aquelas pessoas que o celular fica desbloqueado 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Não, põe o bloqueio o mais rápido possível lá. Se tiver 30 segundos, você desbloqueou, deixou o celular sob algum lugar, pôs no bolso, em 30 segundos ele vai bloquear. Ele tem que ativar também alguns celulares, aparelhos de smartphones, eles têm um bloqueio para você desligar o aparelho. Se você pegar o aparelho dessa pessoa, você não consegue desligar, você não consegue desativar o Wi-Fi e nem o Bluetooth. Tudo isso só é desativado mediante uma senha. Isso é uma garantia para o consumidor, porque o bandido, quando pega o celular, a primeira coisa que ele vai fazer é desligar, desconectar o Wi-Fi, sair da rede 3G para que ele não seja mais localizado. Então veja que bacana, uma pessoa pega o celular da outra, ela quer desligar o celular ou desativar o Wi-Fi ou a linha móvel
de internet móvel, ela não vai conseguir. Aquele celular ele poderá ser rastreado e isso é muito importante. Existe também, cara, a questão do chip. Olha que bacana, estelionatários que eles roubam o celular, furtam o celular e ele fica ali, o celular está todo bloqueado. Sabe como ele descobre várias senhas do consumidor, inclusive senhas de rede social, de aplicativo de entrega, às vezes até de banco? Ele pega o chip do consumidor, coloca em outro aparelho, vai fazendo uma série de operações até naquela linha que está em outro aparelho chegar aqueles códigos de ativação. Aí chega lá código de ativação de rede social, pode ser de banco. O que o consumidor pode fazer? Pegar o seu chip SIM e criar uma senha para ele. Todo chip tem uma senha. Qual é a consequência disso? Se alguém pegar o chip do consumidor e colocar em outro celular, em outro smartphone, ele não vai funcionar sem essa senha. Então é mais uma garantia que o consumidor tem. Na dificuldade, liga para a operadora. Se tiver um estabelecimento da operadora na sua cidade, vá lá e peça para eles te mostrarem como é que faz isso. Tem muitos smartphones modernos agora que tem o eSIM, que é eles falam é o chip SIM, mas é o chip SIM digital. Esse é muito mais difícil. Então a pessoa não consegue extrair isso do celular, ele é colocado lá de uma maneira digital e é muito difícil a pessoa, o consumidor, não conseguir bloquear esse chip. Ou seja, é uma garantia a mais. Se o seu celular permitir que você tenha o eSIM, o chip SIM eletrônico, converse na sua operadora e o ative também, que isso vale muito a pena. O celular sem proteção é um grande atrativo para os criminosos, né? Alguns pegam o celular, 10, imagina um 10. Ele vai olhar daqueles 10, quais que não têm proteção. Se tiverem 5 com proteção baixa ou sem proteção, eles vão invadir e vasculhar o celular inteiro, pegar tudo. Aqueles que têm muita proteção e ele não consegue, ele não vai ficar assim muito tempo com isso, ele vai pegar aquele celular e levar para descarte, desmonta, tira as peças, dependendo do celular, uma tela, uma bateria muito cara. Então ele faz dessa maneira. Aquela impressão que a gente tem que ele vai se dedicar muito tempo, não, a pressa ali existe e ele vai na comodidade. Acho que vale a pena a pessoa pensar e estudar é a questão até de vírus e antivírus, porque aí a gente já fala de uma questão bem mais técnica, né, que é o seu celular ser invadido por vírus. Hoje nós já vimos a situação que a pessoa clica num link, o vírus se instala, esse vírus permite que alguém de fora verifique sua senha de banco. Há casos, inclusive, que a pessoa consegue ver o que você está digitando na tela, o que você está vendo na tela, é mais sofisticado, né? Não é a totalidade, muito menos a maioria dos golpes passam por aí. Mas se o consumidor, ele viaja muito, ele pega muita rede Wi-Fi, seja de aeroporto, de shopping, de outra cidade, de rodoviária, de prefeituras, que seja, ele está sempre aí trabalhando no celular, precisando de novas redes, principalmente de Wi-Fi, vale a pena investir no antivírus, né? Nós temos aí marcas boas ou empresas boas que fazem antivírus e tem muita gente que pensa assim, não vou instalar porque não precisa. Hoje é moderno. Não, o vírus também se modernizou. Então o consumidor tem a opção de instalar um antivírus, que é gratuito, ele vai instalar esse antivírus gratuito, totalmente gratuito, e vai ter algumas funções essenciais, que já valem a pena, mas ele pode também pensar em pagar, né? Aí quando ele começa a pagar um antivírus, ele vai ter bloqueio automático de sites, né, maliciosos, aquele site que é falso, tem antivírus que detecta e fala, não, esse site desse comércio eletrônico, vamos falar aqui, site da Magazine Luiza, que o consumidor tentou entrar, o antivírus fala, esse site é falso. Às vezes ele nem fala, ele bloqueia, ele nem deixa você entrar. Ele faz uma varredura nas redes Wi-Fi, então você foi para o aeroporto, foi para uma cidade, está num restaurante, ele faz uma varredura e fala, essa rede Wi-Fi é ou não segura. Então ele alerta vazamento de seus dados, ajuda demais a localizar o seu celular e bloqueia ele todo, né? Então você bloqueia o celular, às vezes você apaga o celular, a pessoa não consegue ver nada. Muitas pessoas falam, mas pagar por isso? Eu vou ficar só no gratuito. E quando a gente pensa que um celular permite que a pessoa que o pegue saiba até que hora que você sai de casa, que seus filhos chegam, que seus filhos saem da escola, é uma coisa meio apavorante. A gente está querendo que o consumidor vá atrás desses recursos, desse dispositivo, tenha consciência que ali está vários bens dele e bens valiosíssimos, alguns sequer sem valor, como são as pessoas, a sua família e pessoas da sua família. Tenha certeza absoluta. Tem alguém de fora tentando
tentando acessar o seu celular. E ele vai conseguir fazer isso quando ele tiver uma boa oportunidade. Pessoa que tiver que nos ouvir, que quiser ter acesso a esse guia prático, né? Como é que ela tem acesso? Se ela colocar guia prático, celular seguro Procon MG ou celular seguro Procon MG no Google, ela vai encontrar. São, na verdade, 4 páginas com esses passos, com essas dicas. Nós temos que ser sinceros que o consumidor não vai configurar isso tudo em 5 minutos, né? Ele vai se dedicar, vai chegar em casa, olhar passo por passo alguns, ele vai ter que ligar para a operadora, mas se ele seguir grande parte desses passos, ao final ele pode ter certeza, ele vai ter em mãos um celular protegido. Este foi o Rádio MP Entrevista com o assessor jurídico do Procon de Minas Gerais, Ricardo Amorim. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.